Bom dia, queridos. Quero desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais, que vocês tenham um ótimo domingo. E eu queria conversar com vocês, é uma palavra curta, mas eu acho que é muito importante nós, pais, entendermos isso. Você, mamãe, que é um pai, também receba essa palavra, que você possa entender o que Deus quer que nós sejamos. Então, estamos no mês, da juventude e o nosso tema é Com Jesus, isso que é viver. E a nossa divisa diz em Gálatas 2:20 o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos pais, eu quero dizer que nós temos um papel fundamental na vida dos nossos filhos e, como a palavra de Deus diz, é muito fácil, mas ao mesmo tempo é muito difícil. Porque é fácil porque Deus já deixou tudo escrito, é só a gente seguir o passo dele. Mas é difícil porque a gente tem que renunciar às nossas vontades, a gente tem que renunciar aos nossos desejos para que realmente Cristo viva em nós. E como o tema da juventude diz, viver a vontade de Cristo, viver com Cristo, essa é a verdadeira vida. E que nós, pais, possamos ter essa vivência para poder, com Cristo, para poder passar isso para os nossos filhos. Então, o que eu queria passar para vocês são 3 pontos que um pai cristão tem que exercer para poder fazer o seu trabalho de pai com excelência. E o primeiro deles é criar os filhos no caminho de Deus desde o seu nascimento. O verdadeiro pai, ele guia o filho nos caminhos de Cristo. Ele ensina o seu filho. Às vezes, como homem, fica um pouquinho difícil a mulher entender agora, mas o homem ele acha que o prover é o necessário. Então, se nossos filhos estão comendo, se nossos filhos estão vestidos, se nossos filhos estão nas melhores escolas, as melhores roupas, a gente acha que é o suficiente. E não é o suficiente. Isso é irrelevante. Nossos filhos brincam desde o brinquedo mais caro, sei lá, uma casinha de boneca de 7 mil reais, a uma garrafa PET. Vai trazer a mesma alegria, o mesmo divertimento para ela. E se você estiver presente nesse momento, vai ser melhor ainda. É melhor ela brincar com uma garrafa PET contigo do que ela estar brincando numa casinha de boneca caríssima sozinha. No caso, casinha de boneca porque é a minha vivência, tá, gente? Pode ser um carrinho, um videogame caro. Mas o importante, na verdade, é a gente seguir o caminho, ensinar nossos filhos esse caminho. O importante mesmo é a gente ensiná-los a ir à igreja com prazer, com alegria. É ensiná-los a ler a Bíblia. É ensiná-los a orar, a falar com Deus, conversar, ter essa intimidade com Deus. E como é que eles aprendem isso ainda? Imitando a gente. É assim que eles aprendem. Quando a gente chega domingo de manhã, acorda cedo, com alegria, bota um louvor e começa a cantar, vai se arrumando feliz, os nossos filhos estão observando isso. É diferente quando a gente acorda de mau humor, pensando, nossa, mais um domingo, poderia estar dormindo, hoje é meu único dia de folga e tem que ir para a igreja. Nossos filhos absorvem isso, eles entendem isso. Então quando eles veem a nossa alegria de estar indo para a igreja, eles crescem com isso na cabeça. Eles absorvem isso, porque as crianças são esponjas. Elas são esponjas. Tudo que nós fazemos, elas copiam. Então se você tem o prazer de ir à casa de Deus, seu filho vai ter o prazer de ir à casa de Deus. Como é que aprende a orar? Vendo a gente orar. Todo momento que você para, fecha os olhos, agradece a Deus pelo alimento, agradece a Deus na hora de sair para levar ele para a escola, agradece a Deus quando volta da escola, na hora da janta, na hora de dormir. Tudo isso eles estão observando a gente. Se a gente não faz, se a gente não conversa com Deus, eles não vão ver. Eles não vão aprender como é que se faz isso. Eu fico vendo a Giovana tem 1 aninho e 5 meses. 5 meses? Não, 6 meses, né? Não, 7 meses. Então, em agosto ela vai fazer 7 meses. E ela já fecha os olhinhos dela lá, fala Papai do Céu, aí fica esperando a gente completar para ela poder orar.
e depois ela encerra com amém. De vez em quando rola um não, mas é a Giovana, né, irmã? Vocês conhecem a figura. Mas é o que? Ela tem observado a gente fazer. Ela vê a irmã dela fazendo, porque ela aprendeu comigo, com a Roberta. Então ela vem absorvendo. Tire um momento para ler a Bíblia. Compre uma Bíblia infantil. Compre, na hora de dormir, em vez de você contar uma historinha da princesa Sofia, da Turma da Mônica, Cinderela, do Max Steel, dos Vingadores, pega uma Bíblia infantil, vá lendo com o seu filho. Vai introduzindo a palavra de Deus ao coração do seu filho, com as historinhas. Assim ele vai aprender. Quando ele já estiver lendo, dê a primeira Bíblia dele. Eu tenho uma Bíblia que eu lembro que eu ganhei do meu pai, tem a assinatura lá, a dedicatória do meu pai para mim. Guardo até hoje. Não uso ela mais, mas eu tenho ela até hoje, guardada. Tá velhinha, coitada. Eu acho que eu era junior. Meu pai me deu aquela Bíblia com a minha mãe. Então, eles me ensinaram a ler a Bíblia. No momento que seu filho aprender a ler, presenteie-o com a Bíblia. Hoje temos várias linguagens, não precisa ser aquela Bíblia rebuscada. Hoje facilita um pouco mais a vida da criança. Mas dê esse presente, a importância de você ensiná-lo. Lembre, pai, o material nunca é o mais importante. O trabalho que você exerce é importante sim para sustentar seus filhos, mas os seus filhos precisam do verdadeiro amor, da verdadeira palavra. Introduzam o reino de Deus na vida dos seus filhos. Em Gênesis 21:4 diz assim: Abraão circuncisou Isaque no 8º dia depois do seu nascimento, conforme a ordem recebida de Deus. Abraão apresentou seu filho a Deus, irmãos. Eu vou citar bastante Abraão porque ele é uma representação perfeita de pai. Um pai que introduziu, um pai que se importou com a presença de Deus na vida do seu filho. Então que a gente possa absorver o que Abraão fez e exercer nas nossas vidas. E Abraão apresentou nossos filhos. A cultura do judeu é diferente da nossa cultura, né? Então lá eles circuncisavam, no 8º dia eles apresentavam o seu filho com a circuncisação, né? Mas a gente não precisa disso. Mas a gente deve entregar nossos filhos a Deus. A gente tem que agradecer a Deus porque Ele nos deu a oportunidade de cuidar, de orientar e de guiar esses pequenos que vão se tornar grandes homens e grandes mulheres. Mas esse é o nosso papel. Entregar os nossos filhos a Deus. Ensinar o caminho. Porque quanto mais tarde você introduzir esse caminho para o seu filho, fica mais difícil dele absorver. Sabe, igual aquelas esponjas velhas que a gente joga fora, que não dá para usar mais, não dá esfrega mais nada? Nós somos assim, infelizmente. A gente vai crescendo e vai perdendo essa capacidade de absorver as coisas. Fica mais difícil. Se você introduz o reino de Deus na vida dos seus filhos desde pequenininho, fica muito mais fácil. Ah, Wendel, mas eu agora sou novo convertido, conhecia Jesus já adultos, meus filhos estão grandes. A sua postura, irmão, vai mostrar para os seus filhos a diferença. Porque como a palavra de Deus diz em Gálatas 2, nós morremos. Somos novas criaturas porque somos guiados a partir de agora através da vida de Deus. Então, se você aceitou Jesus agora, se você teve esse encontro, seus filhos estão grandes, os seus filhos vão ver o reino de Deus através da sua vida, do seu testemunho, das suas mudanças, dos seus atos. O pai que era brigão, agora é um pai calmo. Um pai que falava palavrão, agora fala palavras mansas, palavras bondosas. Isso transforma o seu filho também. O segundo ponto que eu queria colocar também está em Gênesis... Desculpa, ainda estou no primeiro ponto. O segundo versículo que eu queria comentar com os irmãos é Gênesis 21:8, que diz assim: Passou o tempo e o menino cresceu. Quando foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. Irmãos, Abraão curtia o seu filho. Abraão curtia cada momento. Nós devemos curtir cada momento dos nossos filhos. É importante para eles. É importante ter os filhos terem um pai atento a cada detalhe. Quando seu filho parou de chupar chupeta, quando ele parou de mamar, quando ele parou de usar fralda. Devemos, como pai, participar de cada momento. Não é trabalho só da mãe. É trabalho do pai também. O pai não serve só para sustentar. O pai é uma figura muito importante na vida do filho. E quando você sabe os detalhes, sabe a idade do seu filho, sabe qual série ele está cursando, é importante para ele.
É importante o seu filho ver que você se importa com ele, que você está presente em cada momento. Não adianta a gente apenas prover os nossos filhos. É importante ter um trabalho, mostrar para os seus filhos que trabalhar é bom, é uma coisa correta, mas às vezes o homem ele pensa muito no trabalho. Então, se ele puder ter 3 trabalhos para poder sustentar a vida do filho, poder sustentar a família, dar o melhor para o seu filho, ele vai arrumar 3 empregos. Só que ele esquece que o mais importante do que o dinheiro, o mais importante do que a comida, do que os brinquedos, é a presença dele em casa. Faz muito mais sentido para o filho ter o pai presente, vivendo cada momento com ele, do que o pai trabalhando e o filho cheio de brinquedos em casa. Nós homens temos que entender isso, a importância dessa presença, desse cuidado, de estar lá dando a primeira papinha, trocando a fraldinha, limpando quando o bebê é recém-nascido, né? Cuidando do umbigo dele, vendo ele cair, vendo o cocô se transformar numa bomba, que se transforma numa bomba. Mas isso é bom, você vê, você cria laços com seu filho, você vai crescendo e ele vai entendendo, ele vai te conhecendo mais. Irmãos, eu tenho um exemplo de um amigo meu que ele trabalhava muito, sempre estava cansado, brigava muito com a esposa, porque a esposa queria... às vezes ele chegava no trabalho tarde e a esposa queria passear, fazer um lanche, e ele reclamava porque ele trabalhou o dia todo. E uma vez conversando com ele, e ele começou a fazer obra numa segunda casa, que ele falava que era muito importante, que ele ia deixar aquela casa de herança para o filho dele. E ele me perguntando, porque a esposa estava questionando ele, que os poucos momentos que ele deveria estar em casa, ele estava indo para outra casa para fazer a obra. Então, os finais de semana que ele deveria estar em casa, ele estava fazendo obra. E ele questionando, veio conversar comigo, me perguntou, querendo, né, que eu concordasse com ele. E ele teve a decepção porque eu concordei com a esposa dele. E eu falei com ele, cara, é importante ter uma casa, é importante ter uma casa para os seus filhos, sim, é importante. Mas o mais importante é você estar na presença dos seus filhos. É o seu filho, quando ele estiver adulto, quando o seu filho tiver os seus filhos, ele lembrar dos momentos que ele teve criança contigo. Porque quando ele crescer, qual memória ele vai ter? Não vai ter nenhuma. Porque o pai sempre esteve ausente. E outra coisa, até falei com ele, ele ficou meio chocado, porque eu falei assim, a casa que você dá tanta importância de fazer obra, quando você morrer, provavelmente seu filho vai quebrar tudo e vai fazer do jeito que ele quer. Porque o seu filho é outra pessoa. Às vezes você está criando as coisas com os seus olhos, o que você gostaria. Seu filho é uma outra pessoa, porque às vezes você nem conhece seu filho, porque você não está tão presente na vida dele. Então eu falei, cara, participe mais. Se chegar do trabalho cansado, não quer sair para ir no McDonald's com a família, passa no McDonald's antes, leve o lanche em casa, senta na mesa com eles, coma, ria, brinque com eles. Isso vai ser muito mais importante para o seu filho do que uma casa de 2 quartos que seu filho vai ter como herança quando você não estiver mais aqui. Então, irmãos, lembre o que é o mais importante. A presença é sempre mais importante. Outra coisa, isso é um exemplo da minha vida, que eu vou falar para os irmãos. Seja presente, mas de acordo com o que os seus filhos gostam. Não adianta vocês fazerem do jeito que vocês acham que é melhor para eles. Vocês têm que conhecer seus filhos. O exemplo perfeito fui eu. Eu sou uma pessoa que gosta de ver desenhos, gosta de ver filmes da Disney, gosta de ver esses musicais, gosta de ver tudo isso. Então eu comecei a baixar vários filmes, várias animações, para poder sentar com a Sofia e imaginar, já viu aquelas cenas de filme que o pai fica com a filha passeando e tal, a filha rindo, tudo é perfeito, tudo é lindo, não tem nenhuma confusão. Eu imaginava que seria assim. Então, na hora que eu botava o filme, a Sofia não queria ver, a Sofia queria ficar brincando. Na hora que eu ia ver uma coisa, a Sofia queria ver outra. Então eu ficava irritado porque eu não conseguia fazer as coisas, criar aqueles momentos legais. Só que os momentos legais para minha filha é outra geração, são outras coisas. Ela quer ver vídeo no YouTube agora, irmãos. Quer ver Roblox, eu não aguento mais isso. Mas é o que ela gosta. Então qual é o meu papel de pai? Se eu quero fazer parte da vida dela, eu tenho que entender o que ela gosta. Então eu tenho que baixar os vídeos de Roblox, os jogos de Roblox, jogar com ela, sentar com ela. Não adianta eu fazer as coisas que eu gosto, que eu gostaria de ter feito com o meu pai, que as coisas que eu fazia com o meu pai também. Eu tenho que fazer as coisas que ela gosta. Eu tenho que viver em função dela, sim,
para ela poder entender que ela é amada. Então, coloque isso na sua cabeça. Você vai participar da vida dele, da vida dela, mas com as coisas que ela gosta, que ele gosta. Se importe com a opinião do seu filho. Viva sem ser uma pessoa egoísta. Porque às vezes a gente acha que está fazendo o melhor para o nosso filho, mas na verdade só está fazendo o que a gente gosta. Eu tenho um videogame, comecei a baixar vários jogos, pensei, vou jogar os jogos com a Sofia. Só que na verdade eu estava querendo jogar os jogos que eu gosto, não o que ela gosta. Então comecei a ver o que ela gosta, comprar os jogos que ela gosta para poder jogar. Então tem um momento que a gente senta lá, fica jogando um jogo eterno que não acaba, mas ela se diverte. A gente está criando um laço juntos. Então seja sensível, preste atenção no que os seus filhos gostam. Indo para o segundo ponto agora, apesar de amar o seu filho, nós devemos amar sempre Deus em primeiro lugar. É difícil, né? Porque às vezes a gente acha que os filhos são mega importantes, mas Deus está acima de tudo. Deus está acima dos nossos filhos, do nosso trabalho, das nossas esposas, dos nossos afazeres, da nossa diversão. Deus é acima de tudo, Ele é primeiro em tudo. Então em Gênesis 22:12 diz o seguinte: então o anjo disse, não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou nem mesmo o seu filho amado, o seu único filho. Essa passagem é aquele momento em que Deus pede, né, que Abraão sacrifique Isaac. E na Bíblia mostra que Abraão nem questionou, simplesmente chamou o menino e foi. E no momento da viagem o menino começa a questionar, pai, onde é que está isso? Onde é que está a ovelha? E Abraão vai falando, não, Deus proverá, Deus proverá. Queridos, nós devemos confiar no nosso Deus. Por mais que às vezes as coisas pareçam absurdas, Deus sabe o que é melhor. Deus, Ele quer ver a nossa fé nele. Deus nunca vai querer o nosso mal. Deus nunca vai querer o mal dos nossos entes queridos. Mas Ele quer ver se nós confiamos realmente nele. Em nenhum momento Deus mandou Abraão matar o filho e pensar como Abraão iria matar. Deus no final ia intervir, como ele interviu. Do nada surgiu um cordeiro amarrado no arbusto, preso no arbusto, e Abraão pôde sacrificar. Mas eu quero que você entenda isso. Esse pedaço é rápido, para você entender o seguinte: tudo que Deus mandar você fazer, faça, sem questionar. Confie no Deus. Então, às vezes, você está trabalhando, querendo, perdendo o seu tempo precioso que você poderia estar com seu filho, para poder juntar dinheiro e pagar a melhor faculdade. E aí Deus fala, não é isso. Por quê? Às vezes você vai gastar um dinheiro absurdo, seu filho vai fazer a faculdade e no final o propósito de Deus na vida do seu filho é que ele seja missionário. Então ele vai largar a faculdade dele para trabalhar cuidando das pessoas, com algo totalmente oposto ao que você fez. Então, não questione Deus. Deus sempre vai saber de tudo. Ele tem o conhecimento de tudo, ele sempre vai saber o que é melhor para você e para os seus filhos. Então, se Deus mandar você sacrificar seu filho, sacrifique seu filho. Porque no final, Deus ou vai ressuscitá-lo, ou vai prover com algo, sempre vai dar algo maravilhoso e algo que engrandeça o nome de Deus. Então, tenha fé no seu Deus. Confie no seu Deus. E o terceiro ponto que eu queria conversar com os irmãos é: se preocupe com o futuro do seu filho. Em Gênesis 24:2-4 diz: um dia Abraão falou ao seu servo mais antigo da sua casa, que tomava conta de tudo: coloque a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que não deixará o meu filho casar com uma moça dos cananeus, entre os quais vivemos. Prometa que irá à minha terra natal escolher uma mulher para Isaque, entre os meus parentes de lá. Queridos, Abraão se preocupava com a vida familiar de Isaque. Ele se preocupava com o futuro de Isaque. Então, queridos, se preocupe com o futuro dos seus filhos. Ore pelos seus filhos.
Isso não quer dizer, né, irmãos, isso não quer dizer que a gente vai escolher igual o pessoal árabe lá, faz aqueles casamentos arranjados. Não é isso que eu tô falando. Você não vai determinar com quem seu filho irá casar. Mas converse com ele. Mostre para seu filho, mostre para sua filha o que a Bíblia diz. Né? Hoje em dia, infelizmente, temos muitos casais que acabam tendo o jugo desigual, né? Casando com uma pessoa que não crê na mesma coisa que você. Se o seu caso é esse, queridos, você vai ter um trabalho redobrado. Porque você vai ter que mostrar para o seu filho o verdadeiro amor, o que a palavra de Deus diz, mas ao mesmo tempo você tem a pessoa que ou vai estar ausente ou não vai concordar com o que você está ensinando. Mas o nosso dever é falar a verdade para os nossos filhos, mostrar a verdade que é Jesus Cristo. Então, converse com seus filhos, mostre a importância dele casar com uma pessoa que crê na mesma coisa que ele, que é o Senhor Jesus, que morreu por nós. A importância de você estar presente, orando sempre pelos seus filhos. Ore pelo trabalho, ore pela faculdade, ore pelos amigos, ore pela namorada, pelo namorado, pela esposa, pelo esposo. Eu tive uma experiência, eu não lembro qual foi a igreja, não lembro o nome do pastor, infelizmente, mas o que ele falou ficou marcado em mim. Ele veio falar comigo, me deu os parabéns pelas minhas filhas, que eram lindas, e ele falou a experiência do filho dele, que ele orava, desde que o filho dele nasceu, pela futura esposa, que Deus estivesse separando a futura esposa. E ele contou o testemunho dele, né, que a nora dele foi aparecer no colégio onde ele era diretor, e foi tudo caminhado por Deus. Eles não tinham dinheiro, mas conseguiram uma bolsa, e o filho dele conheceu a nora dele, e aquela pessoa estava se tornando uma bênção na vida dele. E ele falou o seguinte para mim: provavelmente, a Sofia era mais nova, a Sofia deveria estar com uns 4 anos, 3 anos. 3 anos. E a Giovana era recém-nascida. E ele falou o seguinte para mim: ore pelos futuros esposos das suas filhas. Provavelmente eles estão nascendo agora, ou nasceram um ano antes, ou ainda vão nascer. Então, comece a orar por essa pessoa. Comece a orar para que Deus separe ele, para que Deus prepare ele, para que no momento que ele for conhecer sua esposa, ele seja uma pessoa capacitada por Deus, seja uma pessoa guiada por Deus. Então, desde aquele dia, aquilo ficou marcado no meu coração. Toda noite eu oro pelo futuro da Sofia, toda noite eu oro pelo futuro da Giovana, oro pelas escolas onde elas irão estudar, oro pelos amigos que irão cercá-las, oro pelo futuro esposo que elas terão. É muito importante isso, irmãos, a gente fazer parte desse momento dos nossos filhos. Eu creio muito na direção de Deus. Né? Às vezes o pessoal fica rindo, né? Porque eu tenho 2 meninas, terei 2 genros, mas eu creio que Deus já está separando esses genros abençoados que irão somar, que irão ser como filhos para mim. Então, eu não tenho medo do futuro das minhas filhas, porque eu já estou colocando o futuro das minhas filhas na mão de Deus, para que Ele possa guiar cada passo, que elas possam fazer escolhas sábias, porque elas vão ter a base que é a Bíblia, que elas vão ter a base que é a Palavra de Deus, que elas vão ter a importância e vão saber, no momento das dúvidas, fechar os seus olhos e conversar com Deus, porque Deus vai ser o amigo delas. Elas vão saber fazer as escolhas corretas. O nosso papel é esse, ficar tranquilo. Nós não devemos ter medo do futuro. Para você que é casado, mas não tem filho, está com medo do que o mundo está ao caos. O mundo sempre foi um caos, irmãos. No momento que Adão e Eva saíram do jardim, era caos. O jardim era o paraíso. Do lado de fora era o caos. Então, o mundo sempre esteve no caos, o mundo sempre esteve em trevas. Mas nós temos a luz, que é Jesus. Nós temos Jesus nas nossas vidas, que nos ensina como é viver. Então, que você possa saber conduzi-los, colocar, perder todo o medo. O mundo pode estar o caos que for, mas nossos filhos e nós somos guiados por Deus.
A mão protetora de Deus está sobre os nossos filhos, porque nós pedimos isso a Ele. E mesmo que nós não pedíssemos, Deus cuida da gente. Deus cuida dos nossos. Então, queridos, lembre-se disso. Ore pelo futuro do filho de vocês. Coloque o filho de vocês no caminho correto, que é Jesus. E lembre-se, Deus está acima de tudo, dos seus filhos, dos seus bens, de tudo. Outra coisa que eu queria pontuar para vocês: homens, valorizem suas esposas. Se não fossem suas esposas, vocês não seriam pais. Seus filhos, eu até sempre quando eu vou postar aniversário, eu coloco lá, aniversário da Roberta, meu primeiro amor. Aniversário da Sofia, meu segundo amor. Aniversário da Giovana, meu terceiro amor. A Roberta sempre vai ser o primeiro amor da minha vida. Ela sempre vai estar em primeiro. Deus separou ela para mim. Deus separou as esposas de vocês para vocês. Elas são bênçãos nas suas vidas. Então entenda, seus filhos também nunca estarão acima das suas esposas. Tá, irmãos? Lembre-se disso. Primeiro Deus, segundo lugar a sua família, né? Contando a esposa primeiro, os filhos em segundos. Terceiro lugar seu ministério. A igreja também nunca vai estar acima do seu ministério como pai, como sacerdote do lar. Não estou falando para você deixar a igreja a desejar. Eu estou falando que ela não é mais importante do que a sua família. O mesmo ponto que eu falei sobre a questão do trabalho excessivo, né, a gente ser ausente dos nossos filhos por causa do trabalho financeiro, é a mesma coisa a igreja. No momento que a igreja se torna prioridade e você deixa de cuidar do seu lar, está errado. Você não pode dar mais importância à igreja do que à sua família. Porque aí você pode estar falando o que Deus quer que você fale, mas esquecendo de falar o que Deus quer que você fale para a sua família. E a sua família pode ir à ruína por causa disso. Por causa de uma falta de sabedoria. Então, queridos, coloquem isso em seus corações. Para concluir, eu queria pontuar os nossos deveres como pai, que são... Eu separei 4. Temos muito mais deveres, mas eu coloquei 4 aqui. O primeiro dever é ensinar, que está separado lá em Deuteronômio 6,7, que diz assim: ensine com diligência, diligência significa interesse ou cuidado, aos seus filhos, converse sobre eles quando estiver em casa, quando estiver andando por qualquer caminho, quando se deitar e quando levantar. Queridos, ensine seus filhos. Sejam o exemplo para os filhos de vocês. O ensinar, às vezes, não é nem falar. É o seu agir já ensina aos seus filhos. O segundo que eu separei é guiar. Provérbios 22:6 diz o seguinte: instrua seu filho a falar Instrua seu filho a formar bons hábitos, enquanto ainda é pequeno. Assim, ele nunca abandonará o caminho, mesmo depois de adulto. Queridos, guie seus filhos. Mostre para eles o prazer de adorar a Deus, o prazer de estar na casa de Deus, o prazer de orar, o prazer de ler a Bíblia. Eu creio que mesmo que seu filho se desvie em algum momento, esse caminho que você ensinou, que você guiou seu filho quando ele era pequeno, vai fazer diferença lá quando ele estiver mais velho. Ou se ele ouvir alguma palavra, vai tocar lá, porque esse guiar quando ele é pequeno vai ficar salvo no coração dele. Então, queridos, guiem seus filhos. Terceiro, criar. Efésios 6:4 diz o seguinte: pais, não vivam irritando seus filhos, deixando-os irritados e rancorosos. Antes, eduquem com disciplina, amor. Eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos. Queridos, criem seus filhos com os conceitos de Deus, com o amor. Não estou falando para você tirar a vara. A vara também é uma ordenança de Deus. Corrigir seus filhos. Mas demonstre amor. Conversem com eles. Ensine-os. A vara, ela é usada no momento onde o seu filho está rejeitando a educação. Você ensinou. Se ele não seguiu os seus ensinamentos, você corrige.
Mas não dá para você corrigir, bater, espancar o seu filho. Não espanque seu filho, irmãos. Mas não dá para vocês corrigirem eles, baterem neles, brigarem com eles se você não ensinou, se você não criou. Então, queridos, criem seus filhos na palavra de Deus, com amor, como aqui diz, com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com as recomendações e conselhos que estão na Bíblia. E o último é amar. Provérbios 3,12 diz: pois o Senhor disciplina quem Ele ama, assim como um pai cheio de amor faz ao seu filho. Eu acabei falando antes, mas a questão da disciplina, mas a disciplina está dentro do amar. Se você ama o seu filho, você disciplina. Se você ama o seu filho, você vai intervir nos atos errados dele. Você encobrir seu filho das coisas erradas, isso não é amor. Você só está destruindo a vida do seu filho. Se ele fez algo errado, converse com ele e discipline para mostrar o que é o correto nos caminhos de Deus. Queridos, eu espero que vocês possam ter absorvido o que eu passei para vocês. Isso que eu falei bateu primeiro em mim. São coisas que eu tenho trabalhado também. Algumas eu já faço, outras eu trabalho. Porque é como a palavra de Deus diz, é Cristo que vive em nós. Então tem a luta, né, do meu eu contra Cristo. Mas Deus é sempre maior. Ele sempre vai vencer. Então, cuide dos seus filhos, ame seus filhos, porque não há nada melhor do que você poder ver os seus filhos crescerem e evoluindo, se desenvolvendo e sempre na presença de Deus. Fiquem com a paz de Deus, que vocês tenham um ótimo Dia dos Pais. Mamães que fazem o papel de pais é um pouquinho mais difícil, mas que vocês possam ser sustentadas por Deus, guiadas por Deus. Parabéns pelo trabalho de vocês e que vocês tenham um ótimo domingo e feliz Dia dos Pais. Amém?